Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR. E olha, nessa edição você vai acompanhar informações a respeito da colheita no Brasil. De acordo com o DERAL, a colheita da soja está em 42% no Paraná. Você vai acompanhar também informações a respeito de como que está prevista a produção na América do Sul, em 192 milhões e 500 mil toneladas de soja. Vai ver que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos retira aí lá da China os seus funcionários por conta do coronavírus. Uma boa tarde a você. Lembramos que estamos transmitindo o Agricultura BR pelo canal do Boi, nas parabólicas em todo o país, TVs por assinatura, como a Claro e também a NET. Você acompanha também no Facebook, no portal do sba1.com e no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Eu abro o programa de hoje falando a respeito do Departamento de Agricultura norte-americano. Isso porque os Estados Unidos começou a retirar os seus funcionários de território chinês. Isso ocorre por conta do medo de contaminação pelo coronavírus. De acordo com os números apresentados pelo departamento em relação às suas equipes, a ordem é fazer a repatriação das equipes para evitar tipos de problemas maiores causados pelo vírus que começou ou foi originado na China. Esse é o destaque de hoje em relação ao posicionamento dos norte-americanos. Todos os funcionários que chegarem do país asiático vão ter que passar, ao chegar nos Estados Unidos, por uma quarentena de 14 dias para saber da manifestação ou possível manifestação do vírus entre essas pessoas. A Agricultura BR traz informações agora a respeito do mercado da soja. Você vai ver agora como que a Datagro está enxergando a produção sul-americana. E de acordo com o organismo, a América do Sul vai produzir 192 milhões e 500 mil toneladas de soja na campanha 2019-2020. Um número abaixo daquilo que chegou a ser previsto uma produção de 197 milhões de toneladas na América do Sul. Entretanto, os números agora revisados apontam uma alta de 1% sobre a produção de soja na campanha anterior, 2018-2019, mesmo assim atingindo um recorde de produção. Vamos dar uma olhada agora nos números gerais, lembrando que estamos falando dos números da América do Sul para produção, área ocupada e produtividade. Veja conosco a questão aqui da colheita. Eu vou pedir para voltar aqui um pouco para nós, para a gente continuar falando. Daqui a pouco eu falo de Datagro em relação aos números que foram apresentados por ela em relação à produção. Antes, então, vamos dar uma olhada como é que vem os dados para a AG Rural em relação à colheita da soja no Brasil. Os dados apresentados mostram um avanço de 9 pontos percentuais para as áreas ocupadas com soja até o último dia 27, portanto, quinta-feira. Agora sim, vamos dar uma olhada então como é que vem os dados da AG Rural em relação à colheita. Pode colocar na tela, aquele gráfico anterior. Você vê que os números aqui chegavam no dia 27 de fevereiro de 2019 a 52%. E agora chega a 40%, o número está pouquinha coisa acima da média dos últimos 5 anos, de acordo com a consultoria AG Rural. Agora sim, a produção sul-americana de soja. A Datagro informou que a produção alcança 192 milhões e 500 mil toneladas da oleaginosa na América do Sul. Um número que fica ligeiramente abaixo da previsão inicial de 197 milhões de toneladas. Ainda assim, apesar dessa redução na previsão, ela está 1% acima da campanha 2018-2019. Vamos dar uma olhada como é que Datagro está enxergando produção sul-americana de soja.
principalmente as áreas ocupadas e a produtividade média. Agora sim temos aqui os dados. Você vê aqui que a América do Sul chega a produzir na campanha atual 19 e 20, 192 milhões e 500 mil toneladas. A elevação é de 1% frente à safra anterior, abaixo das 197 milhões 230 mil toneladas que chegaram a ser esperadas inicialmente. A área com soja na América do Sul subiu 60 milhões 500 para 60 milhões 560 mil hectares ocupados com soja, uma alta de 2%. No Brasil, isso ocorreu sobre áreas de pastagem degradada. Na Argentina, houve até uma redução, mas uma área um pouco mais ocupada com relação a milho. Apesar da redução ante a estimativa anterior, as revisões das projeções na safra do Brasil e Argentina e aumentos no Paraguai, Bolívia e Uruguai. A produção potencial da América do Sul ainda pode ultrapassar o recorde da última temporada, que foi de 189 milhões 830 mil. Deve mesmo alcançar um recorde a América do Sul. A produtividade média sul-americana está sendo estimada pela Datagro em 52,98 sacas por hectare. Vamos agora para o estado do Paraná, e os números do estado do Paraná em relação à colheita atingem 42%, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná. São as áreas aí ocupadas com soja, atingem agora um pouco mais de 40%. Vamos dar uma olhada como é que vem o desenvolvimento da lavoura no estado do Paraná. Você vê aqui que estão em 62% em fase de maturação. Claro, a soja que ainda não foi colhida, frutificação 34%, 3% está em estágio de floração, trazendo aqui os destaques para o Paraná, que traz ainda a informação desses 5.448 hectares ocupados com soja para essa campanha, o segundo maior produtor de soja do país. Fala agora do cenário internacional para a soja. E olha, a soja negociada na Bolsa de Chicago hoje vai apresentando uma série de recuperações. Apesar do foco, o radar está muito ligado ao coronavírus e ao avanço da doença pelo mundo, um dos fatores que ganha destaque é em relação à safra nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina, ou a soja nesses três países. Primeiramente, que renasce aquela expectativa norte-americana da China voltar a comprar soja em volumes mais expressivos dos Estados Unidos. Esse é um dos fatores que faz com que a soja se recupere hoje. Tem ainda as dificuldades de colheita no Brasil. As dificuldades de colheita no Brasil, por conta das chuvas, dão uma contribuição relevante para que suba a soja nos Estados Unidos. E também entra agora no radar a situação da safra na Argentina, que até então não vinha sendo um argumento muito mais elaborado para os negócios com soja nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, mas agora a Argentina também passa a ter algum tipo de preocupação sobre a sua produção e isso ajuda a dar suporte para os negócios com oleaginosa em Chicago. Vamos ver então como é que estão os negócios. Hoje nós tivemos já soja ganhando quase 1%. Vamos ver aqui as posições de curto prazo. As posições continuam sendo negociadas em alta. Posição de março vem a $8,92 mais 2 por bushel. Posição de maio, $9,02 mais 4, vamos subindo mais de 1% no momento. Julho, $9,11 mais 2 e a posição de agosto, $9,13 mais 2 são os negócios que eu destaco agora com a soja na Bolsa norte-americana.
E olha, os números apresentados hoje pela pesquisa Focus, só para você saber como é que ela funciona. Pesquisa Focus, ela é feita com representantes de 100 instituições financeiras do país. São as 100 principais instituições. E ela trouxe algumas revisões que não são tão interessantes assim. Vou comentar algumas. A primeira delas que eu posso falar é em relação ao dólar. O dólar, de acordo com a estimativa desses economistas, sobe de uma expectativa final de 2020 de R$ 4,15 para R$ 4,20. Isso já era esperado que viesse a ocorrer. Outros dados que são muito importantes para a economia do país. A pesquisa Focus reduz a sua estimativa de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, no ano de 2020 do país, e isso já é, de certo modo, um reflexo no medo de recessão que há no Brasil, ou no mundo todo, mas respingando no Brasil por conta do coronavírus. Quando falamos recessão, é uma palavra muito forte, mas a OCDE, a organização, ela já comentou no dia de hoje esse temor, recessão mundial por conta dos efeitos de coronavírus nas economias em todo o mundo. Falava que os economistas subiram a sua estimativa de fechamento do dólar no ano de 2020, de R$ 4,15 para R$ 4,20. O dólar opera muito mais alto que isso. O Banco Central tem tentado fazer com que tenha um parâmetro melhor de negócios com o dólar, através do swap cambial que o Banco Central tem oferecido na última semana, em 3 datas diferentes. Vamos dar uma olhada como é que vem dólar comercial hoje. Dólar chegando a R$ 4,50. É muito difícil segurar o ímpeto da moeda. R$ 4,50 mais 2. A lógica é que o dólar suba, alta de 0,46%. Assim estão os negócios com a moeda norte-americana neste momento no país. Vai subindo, que era esperado mesmo que isso viesse a ocorrer. Vou conversar agora com Walter Pulga Júnior. Walter Pulga fala agora sobre as questões do dólar, do mercado financeiro. Pulga, eu estava comentando agora com os amigos que estão nos acompanhando em todo o país a respeito do dólar, O dólar com uma expectativa de continuar muito forte, operando na banda aí de R$ 4,50, ainda que os economistas pesquisados pela Focus acreditem que vai fechar o ano em R$ 4,20, mas a notícia hoje que no mercado financeiro que mais impactou, pelo menos aqui os nossos colegas na redação, foi em relação ao OCDE, que começa a acreditar em recessão, começa a falar abertamente em recessão global, enquanto que os números aqui de previsão de crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil vão se reduzindo. Vamos conversar então com Walter Pulga Júnior. Pulga, momento de muito nervosismo no mercado, talvez essa semana um pouco mais tranquila do que a semana passada, mas o ritmo é o mesmo. Está sendo precificada uma grande crise econômica global. É isso, Pulga. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, a expectativa não é boa para o crescimento mundial. Para ter uma ideia, a OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento, reduziu sua estimativa para o crescimento global agora em 2020 para o nível mais baixo desde 2009. Isso é preocupante. O que antes se esperava, era prospectado aí em torno de 2,9% de crescimento na economia mundial, agora não chega, deve se aproximar de 2,4%. Ou seja, parece uma diferença pequena, mas não é. Aliás, a OCDE entende que a China vai crescer menos de 5% este ano. E o estimado era de que crescesse 5,7%, quase 6%. Portanto, é uma redução acentuada no crescimento chinês, que é agora a segunda maior economia do mundo, pelo menos é o que se comenta oficialmente, e demanda produtos no mundo inteiro, comercializa com produtos no mundo inteiro. Se a China recua no seu crescimento, lógico, nós teremos um crescimento menor na economia mundial. Para se ter uma ideia, o problema não fica restrito à China não, viu? A zona do euro tem expansão estimada atualmente em 0,80%.
A estimativa é de que a Europa crescesse esse ano 1,10%, ou seja, deve crescer 0,30% menos. E para o Brasil, houve a manutenção da estimativa, mas o nosso crescimento, segundo a OCDE, não chega a 2%. Ao contrário, 1,7%, bem abaixo do que o mercado esperava, porque o mercado esperava pelo menos 2,17%. Como você bem lembrou, analistas de mercado, economistas ouvidos pelo Banco Central acreditam no dólar ainda no final do ano a R$ 4,20. Mas não é o que a princípio nós estamos vendo, né? O dólar opera nesse momento acima de R$ 4,50, agora caiu um pouquinho, R$ 4,49 mais 96, há um outro patamar para o dólar e a Bolsa vai refletindo aí o que ocorre fora do Brasil. Na semana passada, nós tivemos uma forte queda para a nossa Bolsa. Chegamos a operar em alguns momentos abaixo de 100 mil pontos. Hoje, estamos agora aos 104.974 pontos. Mais uma recuperação. A nossa Bolsa, tendo como referência o índice Bovespa, subiu na sexta-feira 1,15%. Agora, sobe de novo. Sobe mais um pouco, mas vale lembrar, ainda hoje voltou a ceder, hein? A nossa Bolsa chegou a cair para a faixa de 103.779 pontos, recuando ainda hoje pela manhã, quando comparado com a pontuação de sexta-feira. Então tivemos aí até vamos dizer assim, uma reviravolta, o mercado opera agora em alta. Entre os papéis que tem as maiores altas, nós temos papéis da Petrobras, sempre os mais negociados, que vem em alta agora, a Petrobras, papéis da Vale também vem em alta, eu estou acompanhando agora aqui no painel, mas não há nenhum destaque para empresas do agronegócio, nenhum destaque. Bom, o que nós temos neste momento é uma perspectiva de recuperação da nossa Bolsa, aliás, o que ocorre também fora do Brasil. Nos Estados Unidos há uma recuperação do mercado de Bolsa, se espera que algumas bolsas também na Europa tenham alguma recuperação, porque depois do tombo da semana passada, é preciso realmente alguma recuperação para trazer uma acomodação, vamos dizer assim, no mercado. Vale lembrar que na semana passada o índice Bovespa recuou 8%. Houve uma desvalorização em empresas em todo o mundo. Com a queda das bolsas, ações negociadas a valores mais baixos, as empresas perderam valor de mercado. Mas agora há uma acomodação. Em níveis mais baixos é verdade, mas há uma acomodação. O que se espera daqui para frente é que a crise que se mostra evidente, não seja tão grave como a princípio alguns apregoavam. É esperar que o mercado se acomode em níveis mais baixos, como eu disse, mas com alguma perspectiva de recuperação mais adiante. Não significa uma catástrofe mundial. Significa, na verdade, ainda uma diminuição no crescimento de diferentes regiões do mundo. O Brasil também terá um crescimento menor do que a princípio foi estimado. Em parte por conta do coronavírus. Em parte também, vamos lembrar, porque há um ajuste no mercado internacional, também para preços de commodities, para a demanda de produtos. Portanto, não é uma situação específica do nosso país, é uma situação que envolve todos os países que têm atividade forte, notadamente com a China. Há, de fato, uma acomodação em valores mais baixos e é preciso que o produtor rural que nos acompanha no dia a dia fique atento a isso. Afinal, as commodities devem trabalhar em valores mais baixos, pelo menos no primeiro semestre deste ano. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga. Daqui a pouco a gente volta a falar aqui no Agricultura BR, posicionamento importante a respeito do que vem acontecendo, né, na economia global. Muita gente está nervosa mesmo, se precifica uma situação muito mais grave do que crises, né, que se teve causado por questão de saúde pública também no passado. Então tem se criado, talvez, esperamos que um monstro muito maior do que aquele que é realmente de fato. Um dado importante aqui que eu vou ressaltar em relação à última semana, quando o Rabobank divulgava os números de suas estimativas para produção e exportação de diversos produtos, entre eles soja e também complexo carnes, falava a respeito de uma perda de vigor em relação às importações e até mesmo às demandas chinesas, mas algo que se recuperaria no segundo semestre, numa lógica de que o coronavírus era uma doença ou um vírus com um sequenciamento um pouco mais tranquilo para ser executado.
Já que eu falei dessa questão da China, vamos dar uma olhada como é que vem o preço da soja no porto. Ele vem impulsionado tanto pela estabilidade que há em relação ao prêmio pago, quanto também a um dólar mais elevado. Veja na tela como é que vem, nesse momento, a soja negociada em porto, neste dia 2. Vou voltar para cá, hoje é 2 de março, o pessoal que colocou ali o dado, volta aqui para a tela um pouco. Temos agora, nesse dia 2 de março, os dados vindo da seguinte forma: Porto de Santos a R$ 91,00 a saca, Paranaguá, Porto com negociações a R$ 90,50 por saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora, nesta segunda-feira, dia 2 de março, destaque aqui no Agricultura BR. O Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto falando a respeito de mercado de milho. Você vai acompanhar o que vem acontecendo no cenário futuro e também a Expo Direto Cotrijal, que começou hoje já, a gente começou cedo, hoje 8 da manhã. Tem muita agitação por lá, muita movimentação em Não Me Toque. A Annelise Nicolodi já está por lá amanhã, vou estar por lá também, em Cotrijal. Então você que não me toque, então você que está andando por aí, que está na feira, a gente vai se encontrar nesse grande evento e daqui a pouco a gente volta com essas e com outras informações. E olha, começou hoje de manhã a Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. É uma das 3 maiores feiras do país, junto com o AgriShow e também o Show Rural Copavel. Uma feira que leva tecnologia, informação para o produtor rural, para grandes, médios, pequenos produtores, para pecuaristas, levando aí desenvolvimento para o setor. Olha, nós tivemos nessa manhã, já estamos tendo nessa manhã aqui, a participação de 2 ministros, né, durante esse evento. Nós temos a participação do Onyx Lorenzoni, claro, também da Tereza Cristina Corrêa da Costa, que deve permanecer durante alguns dias nesta semana lá na Expo Direto. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Olá, amigos que nos acompanham pelo canal do Boi. Hoje a equipe do Rio Grande do Sul em Não Me Toque, na região norte do estado, para mostrar mais uma edição da Expo Direto Cotrijal. A gente fica por aqui até sexta-feira trazendo o melhor dessa feira, que sem dúvida é uma das maiores do agronegócio da América Latina. Por aqui, 534 expositores, 70 países, 268 mil visitantes e mais de 2,4 bilhões de reais gerados em negócios. Hoje ainda a gente acompanha por aqui o Fórum Nacional do Milho e, é claro, as primeiras tecnologias disponíveis para o homem do campo. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. A Annelise já chegou hoje cedo lá no parque, teve muito trânsito, é normal que tenha. Amanhã eu e a nossa equipe técnica vamos nos juntar à equipe do Rio Grande do Sul, vamos participar dessa feira também, trazer algumas entrevistas especiais. Em princípio, devo conversar com a ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa também, trazendo algumas informações a respeito do trabalho feito junto ao Ministério, principalmente as questões de exportação, coronavírus, momento econômico que tem no geral e, claro, falando dessa grande feira que a Expo Direto Cotrijal, as principais empresas agrícolas do mundo estão presentes lá, assim como as grandes cooperativas agrícolas do país. Hoje tem se falado, estudado muito a respeito de operações financeiras, trabalho associativo e cooperativo entre produtores rurais e o Rio Grande do Sul, juntamente ao Paraná, é o berço desse tipo de atividade, desse tipo de trabalho. Então, Expo Direto Cotrijal abriu hoje, muitas informações, muita coisa boa acontecendo por lá. Amanhã a gente vai estar e vamos transmitir também a Agricultura BR ao vivo de lá na próxima quarta-feira. O assunto por aqui é o milho negociado nos portos do Brasil. Vamos dar uma olhada agora como é que estão os negócios com milho em 2 dos mais importantes portos brasileiros. Você acompanha comigo aqui como é que vem as posições. R$ 41,50 é a referência de negócios nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a apuração da Grãos Corretora.
Vamos falar agora do cenário internacional para o milho, negociações com o milho na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo as posições negociadas agora. Nós temos o milho aqui recuperando um pouco das perdas da última semana. A última semana foi muito ruim para os negócios futuros com as commodities agrícolas na Bolsa norte-americana. Um efeito direto do que vinha ocorrendo em relação ao coronavírus em todo o mundo. Os futuros do milho tiveram na semana passada um dia de volatilidade e sem força fundamental o suporte veio por ajustes técnicos. Né? Nós estamos tendo recompra aqui também para as posições do milho, nas posições frente às fortes quedas da semana passada. Os preços também refletem essa condição comercial que há no momento. Nesse momento, nós temos aqui altas, principalmente no mais curto prazo, vem com uma alta um pouco mais expressiva de 1%, as demais vêm com altas de 0,7%, 0,8%. Posição de março, 3 dólares 70 centes mais 4 bushel, maio, 3 dólares 71 centes mais 2, julho, 3 dólares 74 centes mais 6 por bushel, posição de setembro, que sobe 0,3% a 3 dólares 73 centes mais 4 por bushel, são as posições de negociação com soja em Chicago neste momento. Vamos agora para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de café. Vou comentar um pouco também do que aconteceu na última semana em relação a Nova York. Nova York colocou mais peso para o café arábica. Isso se refletiu nos negócios aqui no Brasil. E você vai acompanhar também como é que vem as propostas, né, de comercialização de café no cenário interno nacional. Eu vou para o intervalo e volto já. Olha, hoje mais cedo eu conversava com o Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, um dos maiores especialistas, ou quem sabe, provavelmente o maior especialista em negócios com café arábica do país, e ele falava a respeito do que ocorria, né, o que tinha ocorrido com a Bolsa de Nova York na última semana, os reflexos aqui no Brasil e também como que as chuvas em Minas Gerais influenciaram os negócios. Uma das questões apontadas ficou por conta aí de Nova York. Nova York teve uma reação em relação ao que vinha acontecendo no mercado. A pressão negativa se acumulou durante o ano todo, praticamente, até a última semana, até a última segunda, terça-feira, nós vimos Nova York reagir aos seus investidores com pressão negativa sobre as propostas com o mercado do café. As principais argumentações para essa pressão negativa, elas vinham de uma relação de uma produção brasileira mais cheia, por conta da bienalidade positiva, também os fatores que estavam ligando alguns elementos internos no Brasil, que o clima contribuía para que essa safra, que já era num ano positivo, ficasse ainda maior. E pouco se considerava, e normalmente pouco se considera a respeito da demanda. A demanda por café é extremamente elevada em todo o mundo. E aí veio o quê? Veio um endurecimento aqui no Brasil em relação às propostas de compra. O produtor, cafeicultor, não queria colocar e vender o seu café por saca, chegando a ficar R$20, R$30 mais baixo em relação aos preços de referência de dezembro. Houve muita resistência em relação a esses elementos. Veio a chuva mais forte em Minas Gerais e o Eduardo estava me falando o seguinte, ainda não se sabe se essas chuvas foram muito ruins ou talvez pouco ruins, mas o fato é que elas ajudaram a trazer uma sustentação para os preços neste momento. Além disso, a última semana foi realmente ruim para o Brasil em relação aos negócios. Nós tivemos aí um feriado prolongado, carnaval, paralisando portos, paralisando comercialização, e é claro que isso impacta diretamente nas negociações. Vamos dar uma olhada agora como é que vem café arábica negociado nesta segunda-feira. Nós temos aqui a Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures, negociando mais uma vez em alta. Posição de março, 1 dólar 13 centes mais 70 libra-peso. Maio, 1 dólar 16 centes mais 5 por libra-peso. Julho, 1 dólar 17 centes mais 95. E setembro, 1 dólar 19 centes mais 60 por libra-peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York.
Falamos agora de café, mas agora o café Robusta, referência importante para o Conilon aqui no Brasil. Robusta também teve uma ligeira recuperação na quinta e na sexta-feira. Vamos saber como é que vem o Robusta negociado. O café Robusta vem numa situação de boa disponibilidade de café de vietnamita e disposição também aqui no Brasil. Então, são preços historicamente um pouco mais baixos do que chegamos a ver. Mas, de qualquer forma, vai rodando ali próximo a $1.300 a tonelada. Março, $1.294 a tonelada, negociado em Londres com alta de 0,85%. Maio, $1.312 por tonelada, alta de 0,76%. Julho, $1.330, alta de 0,67%. E a posição de setembro, $1.355, com elevação de 1,18%. São os negócios com o café Robusta na Bolsa de Londres. Vamos saber agora dos custos de produção da pluma de algodão no estado do Mato Grosso. Quem fala sobre o assunto é o repórter Valdir Pacheco. A alta procura internacional pela pluma de algodão mantém a produção nos holofotes, principalmente em Mato Grosso. O estado produz 30% da pluma no Brasil, sendo o líder entre os 10 maiores produtores do país. E a boa notícia é que o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, recentemente divulgou o relatório do custo de produção de algodão no estado para a safra 2020-21. Registrou uma redução de 3,73% no custo operacional, se comparado à safra passada, que agora passou a ser de R$ 8.749,60 por hectare. Essa diferença é a consequência das modificações nas tecnologias adotadas das fazendas acompanhadas pelo Instituto, o que reflete a constante melhora na eficiência destas propriedades no estado. Além disso, o custo com micronutrientes, que são os fertilizantes, recuou 0,19%. Somado às modificações do pagamento do tributo, que é do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, FUNRURAL, que era pago sobre o faturamento da fazenda e, a partir de agora, passa a ser feito pela folha salarial. Neste contexto, para cobrir seus custos, é necessário que o cotonicultor venda a pluma a um preço médio de R$ 77,50 a arroba, o que pode ser uma boa notícia para a cadeia produtiva, tendo em vista que os preços da fibra avançaram 1,07% na comercialização. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E depois de anos com preço em pressão no mundo todo, o açúcar no final do ano passado começou a se recuperar, tendo ali uma situação um pouco melhor em relação aos preços pagos, com alguns países inclusive informando queda na sua produção para essa safra 19-20. Entretanto, agora há um novo cenário causado, ou pelo menos impulsionado pelo coronavírus, de uma redução de valores de commodities agrícolas. Entretanto, para alguns especialistas, isso não deve influenciar tanto o preço do açúcar, que pode até parar de subir, mas não deve cair. Este é o assunto dessa entrevista que você acompanha agora no Agricultura BR. O coronavírus, como se sabe, altera o mercado mundial de commodities em geral, sejam commodities metálicas ou commodities agropecuárias. E as commodities sofrem alteração de preço, ao sabor da movimentação do mercado financeiro, e o açúcar não está fora disso. Eu tenho aqui ao meu lado o professor Haroldo Torres, do PSEG, Exalc USP, lá de Piracicaba, que acompanha a evolução dos negócios no mercado sucro-alcooleiro.
Obrigado, Haroldo, por ter vindo. Vamos falar sobre essas perspectivas que não são muito boas para as commodities agrícolas, notadamente para o açúcar. O açúcar sofre também com esse tumulto causado pelo temor ao coronavírus? Claro, primeiro dizer que é um prazer estar aqui hoje com você. E o que é interessante comentar é o seguinte, o açúcar, ele vinha de uma ladeira no mercado internacional. Fruto do quê? Fruto especificamente de uma super oferta lá na Índia. Podemos falar depois mais sobre esse assunto, mas o que é interessante é o seguinte, o açúcar ele vinha finalmente se recuperando de preço depois dessa super oferta. E o que aconteceu recentemente com o coronavírus? Toda a demanda mundial por commodities agrícolas ou metálicas ou energéticas sofreu uma forte redução de demanda. Então o que a gente tem visto de forma geral sobre as commodities agrícolas é uma tendência de redução de preço trazido pelo coronavírus. Por outro lado, nesse cenário de coronavírus, trazendo maior volatilidade para o mercado, ou seja, para quem está nos assistindo, volatilidade, entenda essa maior aversão ao risco trazido pelo coronavírus, está trazendo um outro efeito para a economia brasileira, uma desvalorização cambial. Quando a gente olha para o açúcar, uma commodity direcionada para exportação, eu estou perdendo no preço em dólar, mas estou ganhando na taxa de câmbio. E olhando para o setor sucroalcooleiro, qual é o outro vetor interessante? O preço do etanol ele acompanha o preço da gasolina. E o preço da gasolina, se seguir da política do mercado internacional, ou seja, a atual política de precificação da Petrobras, ele segue em grande medida o preço internacional do Brent, do petróleo no mercado internacional e a taxa de câmbio. Então, mesmo com o petróleo caindo, a taxa de câmbio desvalorizou. Ou seja, o que a gente tem para o setor sucroenergético? Praticamente uma laterização de preço. O câmbio está puxando esses preços para cima, enquanto o preço em dólar das commodities estão caindo, de forma que o preço em real praticamente está andando de lado. Esse é o ponto do coronavírus. Enquanto lá atrás, para o setor sucroenergético, o que eu poderia dizer o quê? Que a gente ia ter uma safra com preços muito bons, com o coronavírus essa expectativa de preço já é de laterização, ou seja, preços mais estáveis. A vantagem não é de redução de preço nesse momento para o produtor ou para a usina. Pelo contrário, são preços ainda melhores comparados ao da safra passada, mas preços que vão permanecer estáveis em função do cenário criado com o coronavírus. Nós temos a perspectiva de um aumento na produção de cana agora. Esse aumento previsto de 3% na produção de cana vai interferir num aumento de produção e uma oferta maior de açúcar, por exemplo, que faça uma queda de preços? Essa pergunta é interessante porque se nós olharmos o conjunto das últimas safras de cana-de-açúcar no Brasil, nós vínhamos literalmente de uma redução gradativa da produção de cana-de-açúcar. Essa redução ou era trazida pela redução dos investimentos que a gente estava fazendo no campo, ou por redução de área, ou por problemas climáticos. Na última safra, na safra 2019-2020, nós já tivemos uma recuperação de produtividade, o que trouxe um aumento de moagem. Então saímos ali da casa dos 572 milhões de toneladas de cana e devemos fechar a safra 19-20 aí ao redor da casa dos 590. Para essa safra, para a safra 20-21, como você mencionou, a gente espera uma recuperação de produtividade trazida em função do quê? Do que nós estamos vendo nesse período, ou seja, um volume de chuva bastante considerável que vai contribuir, em certo modo, para a recuperação de produtividade agrícola da cana, o que vai trazer um volume maior. Mas esse volume maior ainda, ele é muito pequeno a ponto de conseguir influenciar no mercado mundial de commodities. O Brasil, é claro, vai produzir mais açúcar do que a safra passada, pela recuperação do preço do açúcar, ou seja, a gente estava até estimando uma recuperação muito maior, e como comentamos, o coronavírus vai tirar um pouco esse peso, nós vamos produzir mais açúcar. Mas em contrapartida, a Índia e a Tailândia estão tendo sérios problemas climáticos. Então, enquanto o clima do lado de cá está nos ajudando, do lado de lá, Índia e Tailândia vão ter uma safra muito menor. Então, mais uma vez, eu diria que assim, talvez o cenário que nós estamos criando, de fato, de maior cana, ele não consiga afetar preço. Até porque, se a economia brasileira crescer efetivamente em 2020
algo aí como 2%, o consumo de combustíveis no Brasil, ele cresce mais do que 2%. A gente costuma brincar, falar que a elasticidade PIB combustível, ela é positiva, mostrando que à medida que a economia brasileira cresce, o consumo de combustíveis cresce mais ainda do que o próprio crescimento do PIB. Então a demanda por álcool será maior. Exatamente, ou seja, a demanda por álcool ela também vai ser maior, tendo um maior volume de vendas para etanol, o que não vai, de certa forma, conseguir impactar tão fortemente o mercado internacional a nível de preço. Eu não poderia deixar de lembrar que nós temos uma discussão aí com a Índia e questionamentos sobre aqueles subsídios que a Índia concede para a produção de açúcar e que afeta o mercado internacional, pressionando os preços. A perspectiva é que ganhemos essa briga ou a Índia continuará a incentivar a produção de açúcar lá? Primeiro é interessante colocar aqui um ponto que para aquele que é produtor de cana deve se sentir um pouco assustado. O que é assustado? Enquanto o produtor de cana no Brasil recebe algo como $20 a tonelada de cana, o produtor indiano está recebendo o dobro, $40 mais ou menos por tonelada de cana, fruto de um subsídio, de uma política pública do governo. Mas antes disso é preciso entender por que esse subsídio. Para quem já visitou a Índia, acho que sabe muito bem o que eu estou falando, o governo indiano ele tem uma preocupação. Qual é essa preocupação? A primeira é manter a população no campo. A cidade já é um caos, é um problema urbano, ou seja, ele quer evitar o êxodo rural. Ao mesmo tempo que quer evitar o êxodo rural, manter uma parcela da população no campo, você tem um outro argumento, que é manter o mínimo de produção interna para uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, ou seja, evitar uma importação excessiva de alimentos que cause uma desvalorização cambial. Posto isso, é importante comentar que o governo indiano já tem uma política de mistura do etanol à gasolina. Essa mistura hoje ela não chega ao redor de 5%, mas a maior parte das plantas das usinas na Índia são produtoras de açúcar. Elas produzem o etanol derivado desse mel da cana, mas etanol neutro para bebida e muito pouco ainda etanol combustível. O Brasil, eu diria que ele não tem um papel de briga na OMC, um papel de colocar o dedo na ferida, mas um papel de ser o protagonista disso. O que é ser esse protagonista? Auxiliar o governo indiano a incluir o etanol na sua matriz de combustível, justamente para reduzir o impacto das emissões de gás de efeito estufa de uma das frotas que é a maior do planeta. Para quem de novo já esteve na Índia sabe o que é andar de tuk-tuk, ou seja, sabe como o ar na Índia como um todo é terrível, e o etanol ele tem um papel, que é justamente contribuir para a redução das emissões de gás de efeito estufa, principalmente naquele país. Então eu acho que a briga ela não pode ser aqui nesse ponto uma briga muito mais do ponto de vista comercial. E ela pode ser o contrário. O Brasil pode ser o protagonista numa visão de ser um parceiro estratégico, de levar essa nossa tecnologia no Brasil, daquilo que nós somos líderes no mercado mundial de biocombustível, e levar para a Índia essa visão. E aí sim, levando essa visão, mesmo com subsídio, eles vão estar tirando um pouco de açúcar do mercado internacional e o Brasil, de fato, continua sendo o grande player no mercado de commodity, que é o açúcar. Bom, passamos pelo mercado de açúcar, mas vamos lembrar que o PSEG trabalha, sob a coordenação do professor Haroldo Torres, uma espécie de estudo, um levantamento sobre custo de produção de cana que ocorre agora em março, no mês de março. O que ocorre na área de custos de produção de cana que o PSEG está dedicando estudos, dedicando o seu trabalho? Aqui eu queria fazer um parênteses e dizer o seguinte: nós nos preocupamos muito com o seguinte: como é que eu faço para aumentar a minha eficiência? Como é que eu faço para ser mais produtivo? Como é que eu faço para aumentar de fato a minha rentabilidade? Não é só com tecnologia. Existe algo muito simples que a gente costuma chamar de benchmarking. O que você está fazendo de melhor, usando um processo melhor, pessoas capacitadas, ou o que você está fazendo de diferente do que eu para obter uma melhor rentabilidade? Isso a gente procura fornecer para usinas e produtores através de uma pesquisa de custos de produção que é feita pelo PSEG há mais de 10 anos. Eu costumo aqui brincar que é um benchmark, ou seja, é a gente conseguir se comparar. Se eu estou produzindo uma commodity, o mesmo produto, a cana-de-açúcar, por que eu tenho um custo tão heterogêneo, tão diferente? Isso mostra que nós temos práticas muito heterogêneas, modelos de gestão, manejo muito distinto nessa cultura. Empresas que conseguem mais, produtores conseguem mais e outros não conseguem tanto. Exatamente. E aí, quando eu olho para essa visão de custo,
por que esse consegue tanto e esse tão pouco? O que ele está fazendo que eu posso fazer? Então hoje o PSEG conduz essa pesquisa de custos, tem aí uma dezena de usinas que são clientes desse trabalho, além de produtores, fornecedores de cana-de-açúcar que também são atendidos por nós. E o que é interessante é isso, eles passam a utilizar esse trabalho fornecido pelo PSEG como uma ferramenta para tomada de decisão. Olha, ele consegue se identificar para dizer, eu tenho um custo muito alto, por exemplo, na minha operação de colheita, comparativamente à média do setor ou aos melhores players. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um plano de ação para atacar esse custo. Uma troca de informações, Exatamente. Troca de conhecimento. Ou seja, esse é um ponto que nós fazemos ainda muito pouco no agronegócio. Compartilhar informação com vistas à melhoria do processo de gestão da companhia. E não significa só tecnologia. Às vezes a gente acha que incremento de eficiência está ligado à tecnologia. E o agro ainda tem um passo atrás, um step anterior, que é justamente o quê? Compartilhar informação. A gente ainda tem uma caixa preta a vencer e o PSEG, eu costumo brincar que tem feito essa pesquisa justamente com vistas a quebrar esses paradigmas, mostrar os custos de produção e como efetivamente você pode melhorar a sua gestão e a sua rentabilidade. Bom, nós teremos em Piracicaba, no próximo dia 26 de março, na Coplacana, a expedição Custos Cana 2020, um projeto liderado pelo professor Haroldo Torres. Bom, professor, passamos o recado? Isso mesmo, pessoal. Quero aqui convidá-los para o dia 26 de março estarem conosco em Piracicaba, na Coplacana. Vai ser um enorme prazer ter vocês, não só do setor produtivo da cadeia de cana-de-açúcar, mas de outros setores que queiram conhecer mais este setor, não só para discutir aspectos de custo. Vai ser um dia todo de discussões sobre a cadeia, onde nós começamos a falar sobre custo, vamos falar sobre mercado, falar sobre endividamento, sobre crédito ao produtor ou às usinas e fechamos com o RenovaBio, o nosso programa de estímulo à produção de biocombustíveis no Brasil. Então vai ser um dia todo de discussões, onde o custo é o cerne central, é o ponto principal da discussão, mas eu queria aqui convidá-los então para o dia 26 de março estarem conosco. E se você é produtor ou se você é alguma usina e tem interesse em participar da nossa pesquisa, do nosso trabalho, fiquem muito à vontade para entrar em contato conosco no PSEG. Bom, você tem aqui embaixo, o acesso é https://custoscana.pseg.com. Pega informação, troca informação, é uma boa oportunidade para você que está ligado aí ao setor sucroenergético. Obrigado mais uma vez, professor Haroldo. É com vocês em Campo Grande. O assunto aqui no Agricultura BR agora é a adoção de tecnologia. E para falar a respeito deste assunto, adoção, aplicação nas propriedades, a Kylie Rodrigues foi fazer um levantamento de como que isso tem funcionado, como que ela tem sido absorvida pelo produtor dentro da propriedade rural. Com certeza você, produtor rural ou mesmo seu vizinho, utiliza na fazenda uma tecnologia de ponta, uma máquina controlada remotamente por GPS, faz mapeamento de solos, entre outros equipamentos modernos. Sim, isso é tecnologia avançada e é a tecnologia que tem mudado o jeito de fazer agricultura e pecuária no país. Empresas e unidades de pesquisas incentivam métodos que facilitam os processos na atividade rural. É o que comenta esta pesquisadora do Instituto Nacional de Tecnologia Agrícola da Argentina, INTA, que tem parceria bilateral com o Brasil. Con productores, con asociaciones, con cooperativas, con gobiernos municipales, con universidades, en cada región, en cada territorio donde queremos identificar estos problemas estratégicos. Depois, procuramos facilitar y promover propuestas tecnológicas que atiendan estos problemas estratégicos identificados.
A pesquisadora menciona que o Instituto instala demonstradores nas fazendas que medem a produção local, que vão desde a agricultura digital, aquicultura, sistemas integrados de produção e apoio e tecnologias relacionadas à pequena agricultura. Por eso promovemos este trabalho colectivo, este trabalho situado em distintos territórios e distintas produções do sector agropecuário. E os resultados têm sido positivos? É um processo mais complexo, mais lento, pero mais seguro. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. E as cooperativas agrícolas do Rio Grande do Sul faturaram no ano de 2019 algo próximo à casa de 25 bilhões de reais. E teve registros de crescimento nos últimos anos, mostrando toda a força aí das cooperativas e como que elas têm conseguido agregar produtores e fazer essa distribuição, esse trabalho associativo. Você vai saber agora na reportagem de Danilise Nicolodi como que um dos casos de sucesso do Rio Grande do Sul conseguiram atingir esses resultados. A Cevale possui 27 unidades de recebimento de grãos no Rio Grande do Sul. No ano passado, a cooperativa faturou 8 bilhões e 900 milhões de reais na sua área de atuação, no Brasil e no Paraguai. Eu estou aqui com o senhor Alfredo Lang, ele que é presidente da Cevale, a cooperativa que distribuiu aí 90 milhões de reais em sobras. Presidente, a que se deve, né, todo esse resultado? O que o senhor diria que foi mais impactante para a Cevale? Esse resultado é composto de todas as atividades da Cevale, que é soja, milho, trigo, frango, peixe, mandioca. Então, é um resultado que teve um fator impactante que melhorou o nosso resultado, foi a exportação de frango para a China, em função da peste suína africana, né? Então, houve uma demanda maior do frango e também uma valorização do preço. Pois é, presidente, eu escutava um pouco a sua conversa com os produtores rurais falando que a Cevale buscou realmente o que o mercado queria, né? Como é que vocês fizeram isso? Vocês foram conhecer a realidade de outros países para realmente investir naquilo que o consumidor queria comer? Não, exatamente. Eu acho que se a gente entra no mercado para produzir algum produto, primeiro a gente tem que ver qual é o mercado que nós queremos atingir. E aí ver como eles querem o produto. A partir daí é que a gente vai buscar tecnologia, vai buscar implantar e produzir da maneira que caia no gosto do nosso cliente. E foi isso que nós fizemos. Então nós atendemos o nosso consumidor e esse gerou o sucesso de toda a produção dos produtos que nós industrializamos hoje. Foi isso que aconteceu especialmente com as exportações de frango, né? O frango, nós tínhamos uma meta de montar um frigorífico com toda a modernidade possível, mas focado para um cliente que era o europeu, que é o cliente mais exigente. E isso demandou de nós um cuidado e uma atenção muito grande para que a gente pudesse satisfazer a expectativa do consumidor. E ocorreu. Então hoje nós somos representantes de várias grandes empresas a nível mundial, tanto na Europa, na China. Nós fornecemos o nosso produto, como tantos outros países, e a verdade é que nós não temos o suficiente. Nós teríamos que aumentar mais ainda para poder atender essa demanda, exatamente em função do aspecto de qualidade do produto. Algo parecido está começando a acontecer com o peixe? O peixe é outra atividade nossa de diversificação, em que nós também fizemos algo parecido. Vamos ver qual é o tipo de peixe que melhor se ajusta ao mercado e buscamos ouvir o cliente, para quem nós queríamos vender, e aí fomos atrás da tecnologia para atender esse cliente. Presidente, nós estamos em 2020, né? Qual que é a expectativa, o que tem pela frente ainda que vocês pretendem realizar? Agora é continuar crescendo nas atividades que nós estamos, tanto de suíno através da Frimeza, como peixe, como leite também,
e o frango e o peixe através da própria Cevale. Então, onde nós mesmo desenvolvemos, junto com o produtor, industrializamos e comercializamos. Então, na verdade, é transformar a soja e o milho em carne. Maravilha. Alfredo Lang, presidente da Cevale, trazendo os números do cooperativismo. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. E agora as expectativas em Brasília são para a retomada das atividades do Congresso em ano que é mais curto por conta das eleições municipais. Um dos principais projetos que devem ser votados é o da reforma tributária. É o que nós vamos acompanhar na reportagem de Saulo Lopes. A reforma tributária do economista Bernardo App e também do Baleia Rossi, que já encaminharam discussões ano passado, é uma proposta bastante ampla, pretende aí fazer uma cesta de impostos com os já existentes, né? Transformando, na visão da Câmara, são 5 impostos que se transformariam em apenas um, imposto sobre bens e serviços, e do Senado, 9 impostos, transformando-se apenas no imposto sobre bens e serviços também. E a MP 897, que interessa ao agronegócio brasileiro, que vem aí para ser analisada no Senado depois de ter sido aprovada na Câmara dos Deputados. Chamando a atenção para 2 pontos. O primeiro, o Fundo Garantidor Solidário, no mínimo de 2 produtores podem constituir um fundo para obter financiamento na rede privada. Antes a proposta previa 10 produtores. Isso diminui e oferece mais segurança jurídica. E também os produtos rurais poderão ser vinculados à célula de produtor rural, o que pode fazer com que processos judiciais e também arrestos de bens possam ser mais aptamente resolvidos. Quem carrega a economia desse país nas costas é o agro. Não adianta financiar a consequência, financie a causa. É muito mais inteligente. Não esquecendo das consequências do coronavírus sobre o agronegócio. Até agora, a ABEC, a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne, não detectaram nenhuma movimentação contrária ou negativa ao fluxo comercial na China. O impacto do coronavírus em relação ao agro brasileiro vai depender das medidas que o governo, especialmente as autoridades ligadas ao agro, tomarem, não cometer os equívocos como a China de demorar a anunciar e especialmente anunciar as medidas que estão sendo tomadas para impedir a disseminação rápida do vírus, mas nós sabemos que são outros tempos em relação a outras doenças que já acometeu os países do mundo e hoje há mecanismos mais modernos de profilaxia, de combate às doenças. Por isso é preciso muita cautela e ao mesmo tempo estarmos preparados, inclusive, para exportar produtos para os países que estão com um foco grande, com maior número da doença, para que o Brasil também possa ter a oportunidade, mas ao mesmo tempo os riscos que podem impactar o agronegócio brasileiro. De Brasília, Saulo Lopes. Acompanhe conosco agora informações do canal do Boi Fazendas, que apresenta uma área retroportuária no estado de Santa Catarina. Grande oportunidade. Eu estou na divisa do estado do Paraná com Santa Catarina. A 6 quilômetros desse ponto está o município conhecido como Porta de Entrada do Estado, a cidade de Garuva, responsável por movimentar boa parte da economia nos trabalhos de agricultura e agora também com visão nas áreas retroportuárias.
Próximo ao porto de Itapoá, apenas 30 quilômetros, onde a região tem ganhado grande movimentação e influência nas exportações. Garuva é um município da região norte de Santa Catarina em plena expansão, com infraestrutura própria para a instalação de empresas e próximo aos principais portos da região sul do Brasil, topografia plana e acesso rápido às principais cidades do estado catarinense. Além disso, os incentivos para investimentos são muitos. Esse novo nicho encontrado em Garuva para a gente desenvolver a economia local e trazer esse benefício para a nossa população, vários dos empreendimentos importantes que estão ocorrendo aqui no município. A Superfrio, uma empresa do ramo refrigerado que vai dar o suporte que faltava para o porto de Itapoá, também está em fase final de licenciamento uma termoelétrica da Angel, que dará esse suporte energético para as empresas não só de Garuva, como da nossa região. A obra do contorno, inaugurada há pouco tempo, permitiu um novo acesso ao porto de Itapoá, com agilidade e praticidade. Para quem vem do Paraná pela BR-101, basta entrar à direita. Para quem vem da região sul de Santa Catarina, entrar à esquerda. A estrada, além de nova e bem sinalizada, foi construída em meio às belezas do estado, como, por exemplo, essa plantação de arroz a poucos quilômetros da 101. Chegando em Itapoá, o nosso destino é o porto, um grande responsável pela geração de empregos e investimentos na região. Na realidade, o Porto Itapoá tem tido um crescimento muito grande em toda a região. Nós começamos 2019 em 6ª posição nos terminais, nos portos do Brasil. Passamos para 5º, 4º e terminamos 2019 em 3ª posição. Hoje nós temos o Complexo de Santos, temos o Porto de Paranaguá e na sequência nós já temos aqui Itapoá. Para esse crescimento a ser realmente sustentável e reter o cliente cada vez mais na nossa região, é feito muito investimento também na nossa retroárea. Com o movimento crescendo na região, a demanda por áreas de armazenamento nas proximidades do porto se tornam cada vez maiores. Partindo dali, apenas 30 quilômetros da região, encontramos um terreno pronto para atender essa demanda. São 100 hectares com topografia plana, com acesso à obra do contorno nas proximidades da BR-101 em Garuva. Além disso, todas as legalizações para instalação retroportuária já estão aprovadas, prontas para o início de um grande investimento. Essa área aqui, ela foi de uma área rural, foi transformada em área retroportuária, inclusive a pioneira aqui do nosso município, onde o comprador solicitou essa alteração para a implantação de empresas. Hoje ela conta com 1 milhão de metros quadrados, de área toda plana, com todas as liberações ambientais para receber qualquer instalação. Essas imagens que você vê na tela mostram a imensidão da área, uma oportunidade de crescimento. São bons negócios que nossa equipe traz para você. Entre em contato, temos uma proposta que vai mudar a sua vida. Momentos finais dessa edição, vamos dar uma olhada como é que vem Chicago. Chicago se recuperava nesta segunda-feira. Temos aqui a alta vai ficando mais ampla. Vai ampliando a alta. Chicago, março, $8,92 o bushel. Posição de maio é a que tem a maior liquidez, maior número de contratos, $9,02 mais 6, vai subindo mais de 1% neste momento. Vamos dar uma olhada como é que está o dólar comercial, que subia, estava negociado acima de 4,50. Agora nós temos o dólar recuando, com a atuação do Banco Central Brasileiro e swap cambial. Vem estável com queda de 0,09%, R$ 4,47 mais 6. Olha, com essas informações eu encerro essa edição da Agricultura BR. Volto logo mais às 16 horas, no horário de Brasília, porque você já sabe. Este é a Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.